Bom dia, tudo bem? A gente vai estar falando agora um pouquinho, continuando a série, né? Falando um pouquinho sobre por que os cristãos sofrem, sabe? E o subtema dele trata de por que tornar o cristianismo uma doutrina inviável, né? Uma religião inviável. E aí vamos lá. Então, primeiramente os cristãos sofrem, né? É muito natural. Todos veem que os cristãos sofrem. Na verdade, todas as pessoas sofrem, né? E esse é um dos motivos, inclusive, porque o cristão sofre, porque todos estão debaixo do mesmo sol. E isso é estabelecido também, para quem quiser consultar, estudar um pouquinho mais, começa o estudo lá por Eclesiastes 9:2. Dá para ter uma noçãozinha. Se chove na, no terreno do não cristão, sofre do cristão também. Isso é muito natural, né? Mas por que as pessoas sofrem em si? É porque Deus resolveu dar o maior dom de todos, que foi o livre-arbítrio, que é a liberdade. Deus é apaixonado pela liberdade. E aí, dando a liberdade, né, se afastou um pouco e deixou com que a gente tivesse o poder de escolher. E aí, estando todos sob o mesmo sol, muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, né, uns aos outros. O segundo motivo dos cristãos sofrerem é relativo à lei da semeadura, que está lá em 2 Coríntios 9:6, principalmente, né? Aquilo que você faz, você colhe. Então você planta uma sementinha e aí você colhe espigas daquilo que você faz. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Um terceiro motivo é por intenção específica. Então aqueles que são cristãos e acreditam na fé cristã, e Deus pode ter um propósito naquele sofrimento, de ensinar, de colaborar com o crescimento do Evangelho, de Cristo, com o crescimento do Reino da Luz e por aí vai. Né? Então pode ter uma intenção específica sim. Mas nessa série, como a gente está falando um pouquinho um pouquinho mais aprofundado de política, de geopolítica, e aí o quarto motivo que os cristãos sofrem é o que devemos tratar, que trata-se de oposição horizontal. Tá? Então, a oposição entre os próprios seres humanos, né? E aí a gente tem uma oposição direta e a gente tem uma oposição indireta. A oposição direta, ela vem principalmente do Oriente Médio, do Oriente, não da face ocidental do planeta, mas da face oriental do planeta, né? Que por meio de ações mesmo, de armas, de forma bem direta, impositivas, impõe sofrimento aos cristãos, né? E esse sofrimento é bem característico, é fácil de ver. Se a gente fizer uma pesquisa rápida no YouTube, por exemplo, a gente vai ver uma série de cristãos sendo assassinados de forma covarde e simplesmente por serem cristãos. Alguns por causa de ideologias políticas, alguns por conta de ideologias religiosas, a aplicação da jihad, por exemplo, o crescimento do Estado Islâmico, grupos separatistas ou então que consideram que os cristãos atrapalham o desenvolvimento de um determinado império, de uma determinada força política. Então, para vocês terem ideia, dados oficiais do Vaticano, sempre, nos últimos anos, tem apontado sempre mais de 100 mil mortos por ano de cristãos. Cristãos que são mortos exclusivamente no planeta por conta da sua fé, né? E em alguns conflitos, por exemplo, na Guerra Civil Síria, 450 mil aproximadamente cristãos, por exemplo, foram perturbados de alguma forma. Estima-se que tenha aproximadamente uns 50 mil cristãos que morreram nessa Guerra Civil Síria por conta de serem simplesmente cristãos, e 400 mil foram perturbados de alguma forma, foram retirados do território, tiveram que correr para não morrer, né? Então percebo que existe uma oposição ao cristianismo em si, né? E cristãos morrem, famílias inteiras são dizimadas, são degoladas, e de forma muito teatral, de forma que você fica impactado de ver, né? Tudo isso por conta de extremismo, né? Extremismo religioso e político também, né? Político mais voltado na área asiática e religioso principalmente no Oriente Médio, tá certo? Mas aqui no Brasil, os cristãos também sofrem na face ocidental do planeta, mas isso é de forma indireta. O que acontece? De forma indireta,
estão tentando tornar o cristianismo uma doutrina inviável. Por que isso? Veja bem, a gente falou um pouquinho sobre a Revolução Cultural Marxista, e estão tentando transformar a sociedade para que a Revolução Socialista seja possível, para que seja implantado o socialismo e o comunismo no Ocidente de forma tranquila. Mas na verdade não é tão tranquilo assim, porque existe algumas pessoas que adotam determinadas ideologias que estão no caminho deles. Então olha só, a sociedade ocidental, ela é apoiada no quê? No direito, principalmente, né? No direito romano, no modo de pensar grego e na ética e moral judaico-cristã, na ética e moral cristã. E aí no meio do caminho perceberam que existe uma evidente ligação entre a estrutura do capitalismo e a estrutura do cristianismo e o modo de pensar cristão. E quem primeiro descobriu isso, não sei se quem foi primeiro descobriu isso, mas quem deixou isso muito evidente foi Max Weber, quando ele escreve o livro chamado O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, né? E aí ele coloca lá as evidências que ligam toda a estrutura do cristianismo, inclusive por isso esse trocadilho no título, que ligam toda a estrutura do cristianismo com a estrutura capitalista. A questão da meritocracia, dos valores, que na observação de Max Weber, eles acabam infraestruturando o capitalismo e a sociedade burguesa, né? O modo de pensar burguês. E aí a gente está no caminho deles. E aí, estando no caminho deles, nós cristãos, o que acontece? Sofremos ataques constantes à nossa ideologia. Então veja bem, vários itens são atacados. Por exemplo, o cristão, ele ama as pessoas, ele difunde a fé dele por meio do amor. E aí ele ama também os homossexuais, é muito natural isso. Só que ele não é a favor da prática do homossexualismo. Assim, por exemplo, como ele ama o fumante, mas ele não é a favor da prática do fumo. Assim como ele ama as pessoas, algumas práticas, algumas atitudes, algumas ações no cristianismo não são aceitáveis. E aí existe então uma pregação intensiva para que isso seja norma, isso inviabilize a doutrina cristã, para que você seja capaz de fazer uma nova sociedade estruturada, né? Estruturada sobre esses novos valores, e então estabelecer o socialismo na sociedade, sabe? A família tradicional, né? E aí vem todas essas outras questões, sabe? Então o que acontece? O cristianismo é fundamentado em algumas condutas. E aí você atacando determinadas condutas e explicitando isso na norma, por exemplo, você faz com que o cristianismo seja inviável. Tá certo? Então, tomara que eles arrumem outra forma de implantar que eles larguem de mão de tentar de tentar mudar o cristianismo e nos deixe com nossa religião, com a nossa fé intacta, né? Esse era o vídeo de hoje.